Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hábito, né? Sobre por que agora é um ótimo momento para a gente criar um novo hábito, né? Que é um momento, acho que ideal para a gente falar sobre isso. Aqui na Soma a gente vem falando sobre hábitos faz algum tempo e principalmente a gente tentando, né, cada vez mais influenciar as pessoas com pequenos nudges. A gente vai falar um pouquinho sobre esse conceito também um pouquinho mais pra frente, pra gente poder criar hábitos diferentes. A gente vem falando bastante do hábito da reciclagem, que ele é super importante, não só no Brasil, né, como no mundo. E a gente vem estudando alguns outros hábitos que a gente quer também cada vez mais poder trazer, hábitos ligados aos ODS. Então a gente achou que era um momento super bacana da gente poder falar sobre isso, né? Trazer um pouquinho essa perspectiva pela ciência comportamental. E aí a gente vai trazer isso pela perspectiva, trazendo uma pessoa que é incrível, que é a Flávia. Não sei se a Flávia ainda já tá aqui, não. Flávia, você não quer entrar, vir fazer parte aqui com a gente? Deixa eu chamar aqui a Flávia, gente. Acho que a Flávia tá entrando. Sim, a Flávia é incrível, né, Isama? Deixa eu chamar ela aqui. Deve estar chegando. Bom, olha, minhas máscaras, aqui que a Naná tá falando, minhas máscaras, como descartar aqui em casa, é sempre mais a dificuldade de separação aqui em meu bairro, verdade. Separar os resíduos nem sempre é tão fácil, né, Naná? Brasília, Salvador, né? Aqui, ó. Vamos chamar a Flávia porque ela tá entrando aqui com. Tá aqui, Flávia. Conectando. Olha a Flávia Olá, bom aqui. dia! Tudo bem? Bom dia. Eu estava aqui contando. Bom dia, bom ter você aqui. Eu estava contando pro pessoal que a gente ia falar um pouquinho sobre hábito. E a gente achou, né? A Soma vem falando há algum tempo sobre o tema. E a gente achou que agora era um momento incrível da gente poder falar. E aí é uma honra, né? A gente ter uma das maiores ícones do Brasil sobre economia comportamental. Assim, é um grande prazer. Eu conheci a Flávia, escrevi para ela uma mensagem no LinkedIn, a gente se conectou, se conheceu e hoje a gente vem aí trilhando juntas, né, para falar sobre o tema. Então, assim, Flávia, super bem-vinda, é um enorme, enorme, enorme honra, prazer ter aqui você com a gente para a gente falar sobre o tema. Ô, Cláudia, o prazer é meu. Você sabe como eu admiro o trabalho de vocês, da Soma, sua pessoa mesmo, que é uma pessoa incrível. Então, para mim, assim, estar nessa live é Que bacana. realmente um prazer. Que Então, bom. vamos lá, ainda mais Vamos lá. falando de um tema que é tão importante para a gente nesse momento, né? Porque a Pois gente vê é. tanta coisa difícil aí sendo noticiada. Eu acho que é um tema incrível mesmo. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer. Bom, a gente viu recente, até o Dan Ariely, né, escreveu numa coluna falando sobre mudanças de hábitos. E ele até falou, olha, gente, a gente até pode sair dessa pandemia, seja como pessoa, seja como organização, com o mesmo hábito. Mas seria, na realidade, um desperdício, né? Se a gente não tivesse, né, e não pegasse essa oportunidade para a gente poder fazer essa mudança acontecer. Ele até brinca, né? Eu vou até ler, ele fala assim, quando a gente tem uma oportunidade como essa, é bom a gente usar com sabedoria. E aí deseja boa sorte pra gente criar novos hábitos. E aí eu queria, né, um pouquinho ouvir de você, que a gente sabe que nós, seres humanos, a gente tem vários vieses, né? E um dos vieses que a gente tem, claramente, é o status quo. É por isso que às vezes é tão difícil a gente criar um novo hábito, a gente poder ter um novo comportamento, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse nosso viés, essa nossa tendência de manter, né, esse status quo. A gente tem essa tendência aí humana de estar num lugar confortável, né? Num momento assim, é muito mais fácil, nada melhor do que a nossa casa, né? Então, se a gente vem fazendo alguma coisa que você não tem que fazer uma escolha abrupta de mudar de comportamento, que você pode ter alguma consequência ruim, né? Boa, mas também ruim, você prefere simplesmente ficar onde você está. E aí, o que é que o Dani ele traz? Que aí são décadas de pesquisa na área de mudança de hábito, que é em momentos bruscos, por exemplo, são os melhores momentos para mudar hábito. Então, quando você casa, quando você tem filho, quando você muda de cidade,
quando você cria alguma coisa bastante brusca para você, porque a gente está sempre falando na segunda-feira, né? Segunda-feira eu mudo. A famosa. E chega a segunda, vamos para a próxima segunda. Chega o Réveillon, a gente faz as metas, apesar que o Réveillon ainda pode ser efetivo, segundo esses estudos. E aproveitar que é ano novo, então se você realmente considera como um marco, pode ser legal aí para criar 1, 2 hábitos, não aquela lista de 10 resoluções que a gente faz todo ano novo. E aí, por que o Daniele traz isso? Que eu acho assim, é uma pessoa, né, que nós duas admiramos bastante, acompanhamos o trabalho. Que quando a gente tem alguma coisa abrupta, que inclusive é forçada, então você não tem como fugir dessa situação, né? E é uma quarentena, que a gente sabe que vai durar muito mais que 40 dias. Então a gente sabe que o hábito, ele se muda com você entendendo qual que é o gatilho dele, né? Qual que é a recompensa que você tem com aquele hábito. Então, se você consegue entender isso na quarentena e todos os dias, de certa forma, ir mudando esse hábito, você tem muito mais poder por causa que você tem uma situação forçada que faz você parar aí para pensar, né? Que deveria fazer você parar para pensar. Então a gente pode dizer que é muito difícil porque eu não posso sair para fazer exercício, né? A gente olha lá fora, eu vejo como assim, eu sinto saudade de coisas que eu nem fazia antes, mas eu sinto saudade de coisas que eu fazia raramente. Né? E a gente tem aí, assim, pode ser que seja em casa, né? Um exercício, uma comida saudável. Acho que a gente também tem a oportunidade de se cuidar, que é o mais importante, né? Eu acho que a gente se amar e a gente se cuidar e criar já essa quarentena forçada, esse momento forçado aí, bons hábitos que vão desde exercício, comida, até você ler, você alimentar seu cérebro com coisas boas, você deixar um pouco a televisão de lado. Então, o que acontece aí nesse momento pela ciência? A gente tem uma mudança abrupta de todos. Então, você tem um poder social, né? Que está todo mundo se adaptando para você sair da inércia. Então, realmente é difícil pra caramba, para mim, para você, para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Então, mudar hábito, a gente sabe aí, historicamente na nossa vida, né, de muitos anos, como é difícil. Mas a gente tem uma oportunidade boa se a gente aproveitar bem aí. Eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque nos últimos dias, com a quarentena, com o lockdown, né? Com o isolamento, a gente viu que alguns hábitos surgiram. Bom, definitivamente um deles é a gente lavar a mão. E aí, o final, que a gente sempre soube que, obviamente, lavar a mão é um hábito super importante, mas não necessariamente ele é algo que a gente efetivamente faz em todos os momentos, né? O próprio Dan Ariely faz brincadeiras nas suas palestras dizendo: gente, quem é que aqui nunca saiu do banheiro e depois disso não lavou a mão? E aí fica aquela brincadeira, todo mundo dando risada e achando engraçado, porque é verdade, né? Não necessariamente a gente tinha esse hábito que supostamente é um hábito bastante, não só importante, mas fácil, né? Eu queria dar um outro dado também, que assim, apesar de se a gente saber que ele é super importante e relevante, né? A Unicef trouxe um dado recente que 1,4 milhões de crianças morrem de doenças que são evitáveis. E aí como pneumonia, como diarreia. E essas doenças, inclusive, né, que, de novo, são números super impressionantes, quando a gente fala assim, né, 1,4 milhões de crianças, se a gente adotasse, né, um hábito super simples, que é o hábito de lavar as mãos. E nem é por isso que efetivamente a gente faz. Então, às vezes é isso, um hábito super simples de que a gente poderia mudar, o que ele pode acarretar, inclusive, em vidas, né? E aí, então, voltando a essa história toda assim, então, essa ruptura agora, como é que pode fazer com que esses hábitos que a gente aprende agora, eles possam se tornar mais perenes? Porque às vezes a gente quer fazer, né? Foi o que você falou, é difícil sair do status quo. Mas como é que a gente pega e sai um pouquinho do nosso processo automático e tenta ir absorvendo, né? E ir trazendo novos hábitos que a gente poderia incorporar na nossa vida. Como esses, por exemplo, que a gente agora, nesse momento, quase que forçado, tá começando a ter muito mais do que antes a gente já teve, né? E tanto adultos quanto crianças, né? Você trouxe um dado aí super importante das crianças. Tem estudos aí na Índia, até da Esther Duflo e do Banerjee, que ganhou aí o Nobel em Economia ano passado, que, por exemplo, eles foram estudar o que acontecia aí da ausência das crianças na escola
E o melhor, a coisa mais efetiva que teve para aumentar as crianças irem na escola foi dar um vermífugo para a criança. Então, a gente está aqui numa situação, né, Brasil, bem diferente, nem tanto, né, na nossa realidade sim, mas em outros lugares não. E realmente uma situação que é simplesmente lavar as mãos pode salvar vidas, né, e muitas vidas. Então, a gente está falando de milhões aí que podem ser com um hábito tão simples que não custa nada, é coisa de minutos, a gente possa salvar vidas, porque os germes e tudo mais são transmitidos de uma maneira muito fácil. A gente está vendo pelo Covid. Né? Então, nesse momento, eu acredito muito também no poder transformador das crianças. Então, você criar, por exemplo, o hábito tanto para você, né, de lavar as mãos, chegou, saiu, comprou alguma coisa, cozinhou e tudo, sempre está lavando a mão e bem, né? Então, você tem que fazer uma lavagem que nem é aquela tão simples, dado o Covid. Mas se você se acostuma a fazer uma lavagem de mãos até mais demorada, quando isso passar, que se Deus quiser passará logo aí, a gente pode ter um hábito que ele custa muito pouco, então, né? E tem uma recompensa muito maior. Então, além disso, se você treina as suas crianças, quem tem filhos aí, pode fazer porque elas mesmo cobram. Quem é pai, mãe, Dinda, eu sou Dinda. As crianças mesmo cobram, ó, o certo é lavar a mão e tudo mais. Então, vocês podem usar esse nudge, que a gente chama na área, esse empurrãozinho aí, de treinar muito bem as crianças, porque elas também vão te ajudar a manter esse hábito no futuro. No futuro, né? Você quer falar um pouquinho, eu sei que pra gente, né, na ciência comportamental, a gente tá acostumado, né, com esse conceito do nudge. Você quer falar um pouquinho sobre ele, né, como é que agora é isso, como de uma maneira mais traumática, o próprio Covid foi um empurrãozão, né, não um empurrãozinho, mas um empurrãozão pra gente começar a ter, por exemplo, esse hábito da gente lavar as mãos. Você quer trazer um pouquinho, né, para todo mundo ficar um pouco mais familiarizado sobre esse hábito? E, gente, deixa eu só fazer se vocês quiserem fazer perguntas, manda pra gente que a gente vai, né, trazendo aqui ao longo da conversa o que vocês quiserem, né, ter mais curiosidade, aproveitar que a gente está falando, né, com a Flávia. Então, conta um pouquinho pra gente, Flávia, antes da gente caminhar, o que seria esse pequeno empurrãozinho que a gente, né, tá recebendo agora, que vai levar a gente para um momento agora de ruptura e criação de novos hábitos. O nudge, que é uma palavra super comum, gente, na Europa, nos Estados Unidos, né? A Claudinha sabe aí, tem aplicado no dia a dia dela, porque a gente já vai falar do mais importante, que é de reciclagem aí. E o nudge é um empurrãozinho para uma decisão. É você entendendo o que move o ser humano, tanto gatilhos conscientes quanto inconscientes, você faz seu contexto, né, seu local, ficar mais propício para você fazer um hábito legal. Então, por exemplo, uma questão que eu já fiz por um tempo foi colocar o tênis para malhar dentro da pia, gente. Não é em outro lugar, dentro da pia, porque a pessoa de manhã tem que escovar o dente, né? Então, assim, a gente tem que entender que a gente é falível, né? E que a gente precisa de nudges. E esses nudges que a gente fala são os cutucados, o empurrãozinho, para tornar uma ação fácil. Então, muitas das coisas que a gente tem feito, por exemplo, de isolamento social, é colocar pegadas no chão que mostram que você tem que ficar 1 metro, 2 metros da outra pessoa. Essas alternativas que trabalham mais com o inconsciente, são mais fáceis de adotar, são consideradas aí nudges. Né? Então, a gente tem oportunidades, e eu e a Claudinha mesmo temos discutido aí sobre alguns que a gente espera fazer, os trabalhos que a gente espera fazer aí juntos. Desenhar junto. E aí a ideia é que a gente consiga criar um ambiente que seja mais propício para a gente ter determinadas ações, ou a gente, quem já percebeu isso de forma mais nítida, ajudar a criar intervenções para outras pessoas que talvez não caíram na real por questões outras, né? Não julgando, mas tá com outras coisas na cabeça. Então, nós todos somos atores, né, de mudança mesmo, empreendedores aí, que podemos fazer no nosso condomínio, no nosso elevador, no nosso dia a dia, nas nossas lixeiras, né? Pra gente mudar comportamento. E o nudge, às vezes, ele é uma boa alternativa para um início de mudança de hábito. Porque, às vezes, o nosso cérebro, que a Claudinha falou, que tem a parte mais automática, e a parte que para raciocinar. Às vezes, simplesmente, o seu cérebro não foi captado por aquilo. Você não parou para pensar naquilo. E a partir do momento que você é impactado com o nudge, fica mais fácil de você mudar um comportamento, porque seu cérebro ficou atento àquilo ali.
né? Então é um pouquinho disso aí, essa palavra que é famosa entre a gente, mas por não ter tradução, eu acredito, é um pouco menos conhecida no Brasil. Sim. E aí, falando desse sistema automático, né? Porque no final é isso, o hábito basicamente é algo que a gente tornou ele sem pensar, e ele é absolutamente automático e você faz sem poder refletir, né? Então, eu acordo de manhã, escovo o dente, olho para o celular, coisas que ao longo do tempo a gente vai meio que aprendendo e construindo, né? Então, é um convite para a gente sair desse automático, do que a gente chama, né, do nosso sistema 1, que é super emocional e que a hora que a gente começa a fazer algo, a gente nem pensa a respeito, mas é desafiador, né? E aí tem um livro, gente, que é isso, né? Inclusive o livro que no final a gente vai sortear. Eu peguei aqui também. Boa, tá vendo? Esse é um livro Esse incrível, livro é gente. incrível. Eu tava lendo um pouquinho, adorei o Nudge, Claudinha, pra eu ler Tá um vendo? pouquinho. Tinha tanto Não é? tempo que eu não tinha lido, que eu tinha lido. Pois é. E aí no livro, o Charles, ele traz uma formulinha, né? Que acho que facilita a gente a pensar nesse processo todo de criar um novo hábito. Então, a formulinha dele eu preciso de um gatilho, esse gatilho acaba virando uma rotina, e aí a rotina virou recompensa. Fala um pouco pra gente desse looping, né? Ele chama isso que é um looping que acaba ajudando a gente a tornar depois um hábito, né? Como é que esse looping, que no início ele parece desafiador e a gente tem que entrar num processo consciente nosso para falar, puxa, vou parar agora de fazer isso automático para fazer algo novo, mas que depois ele também vai virar um novo automático, né? Ele vai virar um novo hábito. Conta um pouquinho pra gente desse looping aí todo, Flá, e aí as dicas que você dá pra galera pra criar, né? Você até brincou uma que era você criar o seu gatilho de colocar o tênis Adorei! Gente, adorei essa, hein? Quem tá muito Tira bom. foto e manda pra gente, né, Claudinha? Vamos Muito fazer um bom. pulo aqui. Muito Espero bom. E funciona. Acho que foi um dos que mais funcionou até hoje, inclusive. Jura? Olha lá. Devo registrar aqui. Gente, dica então, Então aí conta para as pessoas o que são esse gatilho, como é que funciona e por que a recompensa faz a gente voltar, até tornar isso depois automático. Então, esse loop, ele identifica qual que é, por exemplo, às vezes você tá tensa emocionalmente, às vezes você quer um contato mais social, por exemplo, num dia todo de trabalho, você percebe que em um determinado horário você vai ali comer um chocolate, ele até dá esse exemplo. E aí você começa a mapear loops que você já tem. Isso é muito importante, porque as pessoas às vezes querem criar novos loopings sem determinar qual que é o gatilho que hoje faz ela fazer algo que não é bom para ela. Então, o que é esse looping? Você tem um gatilho que age o tempo todo no nosso dia a dia, porque nós somos, né, seres humanos, somos só seres humanos, então a gente acostuma com essas rotinas. Então, você tem um gatilho, esse gatilho gera uma rotina, que você faz todos os dias, muitas vezes de forma automática, sem pensar. E por que você faz isso aqui? Você tem uma recompensa imediata, porque senão a gente não faria. Muitas das nossas ações, se a gente não tivesse nenhuma recompensa, e eu falo até para vocês, é um desafio identificar qual que é a recompensa, mas se você, por exemplo, tira um selfie e posta nas redes, qual que é a recompensa direta aí que você está tendo naquele momento? Se você faz algumas outras coisas, liga para pessoas em horários indevidos porque você está emocionalmente abalada e tudo mais, o que acontece? Então, esse looping é gatilho, né? Onde o que te lembra de fazer algo, de comer um chocolate, de tudo mais. Qual que é a rotina? Então, se isso acontece, você normalmente pede uma pizza. O que você faz quando isso acontece? E qual que é a recompensa? Então, por exemplo, se você pensar em relação à comida, o conforto, né? O conforto, se comer uma pizza, a pizza te traz uma questão de leveza, de um filme, de tudo mais. Então, você traz uma memória boa para sua mente. Então, para você mudar esse looping, a primeira coisa, você tem que identificar isso, né? Você tem que identificar qual que é o gatilho. Então, sempre que eu faço essa ação, o que é que me desperta? Aí você anota, tá, gente? Muita coisa de ciências comportamentais se resolve bastante anotando no papel, viu, gente? Eu falo isso de despesa, de tudo. Então, tem que colocar visual, né? Você vê ali o gatilho. Depois que você olha o gatilho, você fala qual que é a rotina. Então, quando isso acontece, quando isso normalmente acontece, qual a ação que eu tenho? Eu tenho depois. E aí você anota quais ações também. Às vezes você se sente chateado emocionalmente, tudo. Você tem, sei lá, 10 rotinas que você faz. Não precisa ser só uma. Que são negativas para acalmar. E aí você vê qual é a recompensa. Como é que a gente muda essa história? Normalmente é mexendo na recompensa.
Porque nós somos seres humanos que a gente tem o viés do presente. Então, a gente quer algo imediato. Imediato. Né? Então, por exemplo, um exemplo até que o próprio da Arielle dá, tem outros pesquisadores que eu adoro nessa área. Por exemplo, se você for na academia, só se você for na academia, você assiste um capítulo de uma série que você gosta muito. E aí você só assiste se você for na academia. Então você tem o benefício, né? Eu nunca tive coragem, mas também podem... falem pra gente se vocês conseguirem. Conta se essa experiência deu certo, né? A maratonista em mim não funcionaria, seria muito triste. Então, o que acontece? Você cria uma rotina que você quer, desejável. Então, tem um gatilho, que pode ser a preguiça, pode ser outras coisas ali, o conforto da caminha e tudo mais. Você tem esse gatilho. Aí você cria uma nova rotina e você muda seu contexto para você ter uma recompensa direta logo depois daquela ação. Então, agora que a gente está na quarentena, às vezes pode ser, gente, fazer uma vídeo com um amigo, com um parente, com a mãe, com o pai. Pode ser várias questões que sejam positivas para você. Pode ser assistir uma série, porque, né, muita gente realmente está assistindo desenfreado. Pode ser, por exemplo, depois que eu termino um livro, aqui, um deles, né? Depois que eu termino um livro, eu faço algo que seja recompensador. Eu compro algo pela internet para mim. Então, você pode, esse looping, ele ajuda a gente a criar novos hábitos. Como, assim, eu digo, e eu falei ontem, eu dei uma aula ontem que eu falei, assim, um dos maiores desafios da humanidade, na minha opinião, é mudança de hábito, é mudança de comportamento. Para a melhoria da nossa sociedade, da gente... Eu acho que da nossa era, um dos maiores desafios. Então, não é fácil. Se fosse fácil, a gente não estava aqui. Não estava aqui. Acho que tem um exemplo muito... outros aí, gatilhos que a gente pode fazer relacionado também ao que o Soma Vantagens faz, né? Acho que tem, até vou trazer um exemplo que a gente vivencia hoje com a reciclagem, mas antes queria trazer até um exemplo que é mais básico, que é o próprio livro, né? Ele conta que quando as pessoas começaram a história de escovar o dente, né? Como é que uma marca, né, famosa na década de 50, mais ou menos, acabou, não era em função de, olha, eu preciso reduzir minha cárie porque isso gera várias doenças. O que aconteceu foi que eles criaram a recompensa, que era uma sensação muito gostosa na boca, e aí essa sensação trazia, né, uma memória positiva, e aí startou, né, virou um gatilho, que aí a rotina toda que eu comecei a escovar o dente, eu senti essa sensação positiva, e aí e aí da noite pro dia uma marca que estava quase, né, caindo, acabou vendendo bilhões de dólares. Então, realmente são coisinhas, às vezes, que são pequenas que a gente começa a ver a recompensa que a gente vai tendo. E aí, às vezes, a gente nem percebe, né? Então, mais do que focar, puxa, eu vou mudar aquilo, mas é entender, às vezes, qual que é a minha recompensa que vai me voltar a fazer cada vez mais esse hábito. Né? Quem ganhar o livro aí vai ver. Eu acho incrível esse exemplo, porque eles colocaram o gostinho de menta e a questão de limpeza, porque a pessoa não precisa disso, né? A menta não faz o dente ficar mais limpo. Mas imagina que foi um hábito tão forte da população inteira que não existe uma pasta de dente sem um gosto específico, porque associa pra gente essa sensação de limpeza, de hálito, do beijo, como é que você vai beijar, né? Então, assim, várias associações mentais que te dá escovar o dente. E a menta não é necessária. Não, porque ela não faz diferença, né? Ela não faz diferença nenhuma. E criou, e por que ninguém mudou, né? Pra criança mudou, mas por que podia ser gosto de qualquer coisa, de champanhe? Gosto de qualquer coisa, se a gente pensar. Sim. E não, aquele gosto ficou tão forte no nosso mental e tudo, que ainda permanece esse gosto. Você sabe que na Soma, né, no programa, uma das coisas, a gente usa vários nudges ao longo do programa como um todo, né? E vários deles são poder cada vez mais materializar para as pessoas que aquela atitude que elas estão fazendo faz muita diferença no todo. Porque aí é outro conceito que eu queria que você trouxesse, porque muitas vezes quando a gente acha que o problema é tão grande, né? E hoje é isso, né? O problema da reciclagem, ele é gigante. Então, hoje o Brasil recicla 3%, então basicamente a gente está quase chegando no zero aí. Nossa, o problema é tão grande. Eu, Cláudia, né, Patrícia, eu, Flávia, basicamente sou ninguém, né? E a gente cria num fenômeno meio de quase se paralisar. Então,
Então, o que a gente vem criando cada vez mais é todas as vezes que as pessoas fazem a sua atividade, a gente vai materializando isso em números. Olha esse impacto que você trouxe, olha só isso que você fez. Para a pessoa cada vez mais ter uma nova informação e começar a se sentir também motivada, perceber, uau, eu realmente faço a diferença no que parece tão maior, né? Então, assim, às vezes é isso. Uma gotinha no mar, né? Uma gotinha no copo pode fazer ele transbordar. Então, conta um pouquinho pra gente esse fenômeno no cérebro humano da gente quase paralisar quando a gente acha que a informação ou que a gente acha que, assim, gente, é tão gigante que eu me sinto pequenininho, né? Nesse processo todo. Faz a diferença. Não, isso é muito um desafio de reciclagem, sustentabilidade, consumo consciente no geral, assim, que é um assunto, assim, né? A Claudinha sabe que eu fui do Instituto Acatu por um tempo e é um assunto Aliás, a próxima... Aliás, só te interrompendo, desculpa. A próxima live é com o Hélio do Acatu pra gente falar um pouquinho. O Hélio vai estar... Vai estar na próxima. Assistindo com certeza. Então, o Hélio é uma figura icônica, assim, admiro muito. Sim. O que acontece? Um dos desafios dessa área é tangibilizar para as pessoas que ela pode fazer a diferença. E acho que essa é uma vantagem. A Claudinha tem feito isso de uma forma linda. Né? Por que acontece? Às vezes, o que a gente faz ali na reciclagem de um prédio grande, de um condomínio? Você vê que ninguém está fazendo, você não sabe para onde que vai, você não consegue ver todo o elo da cadeia para falar, cara, eu fazer faz diferença no futuro. Então, eu sou uma gotinha no mar de ninguém, né, das pessoas que não fazem. Hoje em dia tem gente que discute em relação à questão de clima, mudança climática, que não existe. Então, você não tem uma liderança forte nesse sentido aí de, caramba, você, pessoa, faz uma diferença muito grande no todo. Então, acho que o desafio tanto da Cláudia quanto do próprio Hélio, que ele vai falar, é a questão de tentar tangibilizar que se cada um, por exemplo, diminuir 3 minutos no chuveiro, pode ajudar pra caramba no nosso desafio da água. Porque aí é transparente, né? A água, inclusive, é transparente. Então, você nem vê, gente, eu tô gastando tanto. Sim, às vezes a gente gasta sem perceber, né? E aí, eu acho que na reciclagem, o programa do Soma Vantagens, que tem os pontos, as pessoas conseguem ver o impacto dela, né? E também a melhoria. Então, eu fiz isso ano passado, depois eu venho outra coisa. Você tem realmente uma recompensa imediata. Acho que tem todos esses desafios que a Cláudia fala em relação a gente associar muito lixo com pobreza, né? Poxa, o catador de latinha, né? Você associa com algumas coisas. Então, isso aí em si já é um poder do hábito, né? Já é o gatilho. Se você Sim, várias crenças, né? Ligadas aos temas. Você associa direto na crença e fala, cara, não é meu papel. Outras pessoas estão fazendo, ganhando dinheiro com isso. Então, o que acontece? Nesse desafio de sustentabilidade, de reciclagem, o entender que você, ser humano, faz um impacto gigantesco no todo, e é assim que a gente vai vencer esse desafio, na verdade, passa a ser fundamental. Só que aí você falar que você vai fazer desafio no todo é teórico, né? Tipo uma coisa assim, legal, vou fazer, não acredito muito, você continua com o seu looping que você sempre fez. Então, quando o Soma Vantagens traz esse número do tipo, você pode, esse valor aqui, ele gera um benefício imediato, você faz diferença, né? O CO2, em várias outras categorias que avalia, você traz essa poder para a pessoa, né? Então, você traz essa questão, poxa, eu estou fazendo a diferença. Apesar do trabalho ainda ser nas comunidades mais pobres, eu acho que a gente tinha que ter uma casa Soma aqui na minha frente. Já falei com a Claudinha, estou negociando. Vamos por agora, né? Olha só, é legal que tem um comentário da Naná, se não me engano, acho que ela falou que ela é de Salvador, que é muito legal, que ela falou assim, eu faço a separação dos meus resíduos e agora eu tenho prazer e vejo, né, o quantas coisas eu jogava sem responsabilidade no lixo e agora com a pandemia eu tô fazendo a minha parte. E acho que essa é super legal, Naná. Esse é um ponto que a gente tem e vai trabalhar cada vez mais também na Soma, que é entender que às vezes agora que a gente está em casa, a gente está percebendo que a gente gera, inclusive, muito mais resíduos, né? Porque a gente fala acaba do resíduo, do que gerava antes. Então, de novo, esse é um momento muito legal, porque às vezes, sei lá, você saía de casa mais cedo e alguém que estava em casa acabava tirando, então você não tinha o olhar
todo, né, de quanto que era o resíduo que eu gerava. E agora dentro de casa, até porque a gente está cozinhando muito mais e a gente está o tempo todo aqui, a gente vê o que a gente está produzindo. Então, gente, esse é um ótimo momento para prestar atenção nisso, para prestar atenção que, inclusive, não tem fora de casa, né? Porque a outra fora é o nosso planeta e a gente agora também claramente viu que a gente faz parte de um único planeta até, né? Porque a doença também trouxe isso pra gente. Então, um momento foi que é o que a gente está dizendo aqui agora. É um momento super bacana de você prestar atenção em hábitos que você tinha, que eram isso, né? Automáticos, assim, bom, eu jogo aqui, vou e não se importa tanto, que é o que a Naná tá dizendo. É super bacana da gente prestar isso agora. A Flávia mesmo me deu um depoimento, né? Que acabou mudando nesse momento de lugar, né? De casa. Ela falou, olha, no final, e aí eu vou voltar num conceito que você trouxe também antes, eu percebi que onde eu estava, nesse novo apartamento, ninguém mais fazia e eu reciclava, eu acabei entrando nesse efeito manada de também nem reciclar. Então, esse é um ponto super importante, gente, da gente, é isso. A gente tem muito de ir junto com todo mundo, né? Então, queria que você falasse um pouquinho desse efeito manada, Flá, e aí pedir para todo mundo, gente, vamos para o efeito manada de que todo mundo começa a reciclar, porque o impacto que a gente tem em relação a isso é gigantesco, né? É uma coisa que eu falo muito, é uma frase assim que eu acredito que é conhecimento, não geração. Porque sem conhecimento gerasse ação, estávamos todos magros, né, atletas e tudo mais. Então, conhecimento não geração. E o efeito manada, numa situação que você não sabe como agir, principalmente no momento agora que, de novo, estamos novos hábitos, você quer, de certa forma, é angustiante para todo mundo, acho que todo mundo que está aqui também. Você quer se livrar das coisas, né? Nem sempre se você pensa tanto. E quando você vê, você já está fazendo. Então, saber não quer dizer agir. Então, por isso que é tão importante a gente criar esse contexto, criar coisas que facilitem para a gente. Por exemplo, no caso do lixo, eu estava lendo esses dias uma questão de você colocar o lixo. Quem mora em casa tem isso mais fácil, que é colocar em dias da semana. Quem está no apartamento não tem muito isso. Então, talvez você colocar o lixo segunda e quinta e você vê o volume crescendo, diminuindo, porque senão, num apartamento, você vai ali e joga o lixo. Né? Então, você tem que criar dinâmicas, feedbacks, que é importante para você ter noção que aumentou ou não aumentou e tudo mais. Porque em situações de incerteza é onde a gente mais é pego pelo efeito manada. Que a gente olha todo mundo fazendo e a gente acha que deu certo fazer. Simplesmente nosso cérebro tem vários atalhos. A gente quer economizar energia no cérebro. Se todo mundo está fazendo, isso é o certo, eu vou fazer também. Isso independe de se você é um CEO de uma empresa ou uma pessoa de uma favela pobre. Não depende de nível de conhecimento, cultura, educação. O efeito manada pega todo mundo mesmo, porque a gente num momento tão pesado assim, a gente segue o que a maioria das pessoas estão fazendo, porque a gente considera que tem outras decisões mais importantes para tomar. Então, você, numa situação que não é comum sua, você segue. Nas outras, você toma decisão. E a gente não consegue entender esse impacto que a gente está fazendo no mundo, né? Com essas pequenas atitudes. Aqui, ó, só um comentário, né, que a Isabela Magalhães está trazendo, que é isso, a nossa atitude motiva outras pessoas também, né, e isso é super importante. E é mesmo, né, que é o que você acabou de explicar. E aí eu vou trazer uma pergunta também que eu vi aqui, que a Maísa fez, que é como é que a gente cria o hábito de reciclar dentro de casa. E aí, junto com dela, eu vou trazer a história que não necessariamente as boas intenções, elas acabam se transformando em ações, né? Tem um cientista comportamental aí, que é o Bob Nisi, que acaba falando muito que, às vezes, as nossas boas intenções não estão necessariamente alinhadas às nossas ações. Então, como é que a gente, elas, né, não ficam paralelas, como é que a gente faz esses pequenos... quebra, né, esse jeito, né, e começa a trazer elas um pouquinho mais paralelas para realmente criar esse hábito. Porque, gente, boa intenção não é igual a ação. Traz um pouquinho como é que isso funciona na nossa mente, Flá. Eu acredito ainda muito nessa questão desse novo hábito de reciclagem, tudo com essa ideia do contexto. Então, por exemplo, quem das pessoas que estão aqui que tem as lixeiras separadas ou coloridas mesmo, a gente tem no escritório da IBL, como eu falei, eu não estou tendo aqui separadinho, eu não estou usando, aliás, tenho separado, mas não estou usando separado. Ainda, depois eu dou feedback para vocês.
Mas aí o que que acontece? Eu tenho uma sócia, a sócia da Imperreiva Lab mesmo, a Carol Francischini, que ela tinha na casa dela as lixeiras com aquelas cores bem verde, azul, vermelha, exatamente para separar, e lixeiras até grandes que ela levava para reciclagem. Então, assim, se você tem uma casa que você consegue deixar de forma escondida ou até em relação aos filhos, né, para ensinar que possa ter alguma coisa colorida para ajudar vocês, porque também, quem nunca ficou paralisado sem saber em qual das lixeiras jogar? Eu fico também em muitos momentos. Sim, muito. Né? Você tem a caixa, a Soma colocou esses dias aí a caixa de pizza. Eu achei ótima o exemplo. Que você tá com a pizza lá, com comidinha e tudo mais, onde você joga? No reciclado ou não no reciclado? Né? E esse guia a gente teria que ter. Né? Então, a gente fica paralisado. Então, realmente, nesse processo, são deixar mais visível e latente para você. E não é uma coisa que existe realmente pegar um papel, né, e falar assim, ó, isso a gente vai jogar aqui, isso a gente vai jogar aqui, isso a gente vai jogar aqui. Então não é uma coisa intuitiva para que a gente mude o hábito. Porque, claro que a gente sabe de pessoas incríveis, assim, da área. Eu conheço pessoas da WWF, Greenpeace e tudo mais, que são pessoas extremamente da área e não fazem. Mas não fazem não porque elas são pessoas más, né? Perfeito, não acho também que seja o meu caso, assim. Eu acho que eu simplesmente mudei para casa e não comprei as lixeiras. Eu acho que né? E ninguém faz aqui, então não tive um budget externo, assim. Né? Então, assim, como que a gente faz as nossas boas intenções, que, claro, a gente quer mudar o mundo, quer ajudar na medida do possível, em coisas realmente práticas para que a gente consiga mudar. Então, quem tem um espaço, por exemplo, maior, eu recomendo muito essas lixeiras com as cores fortes, separadinhas, que isso gere uma brincadeira, inclusive, em relação às crianças ou às pessoas da casa. Então, assim, a gente acaba voltando um pouco para a ideia do nudge, né? Então, isso vale para as finanças também. Se você não coloca no papel, você acaba não fazendo. Acaba deixando, né? Então, eu acho que é um pouco bem o prático mesmo da situação. Gente, acho que a Flávia trouxe uma coisa super legal que eu queria, que é isso, a gente criar um contexto para conseguir fazer com que a gente crie esse hábito. Então, assim, seja através dessas lixeiras com as cores diferentes, que podem virar uma brincadeira com as crianças, seja simplesmente isso, uma que eu coloco, né, o que é orgânico e o que são as embalagens recicláveis. E a gente vai continuar dando um monte de dica aí para falar, a pizza vai, não vai, que mais que é reciclável ou não. Porque sim, essas confusões acabam gerando a gente. Mas acima de tudo, antes da confusão, vem a gente criar esse contexto, ou seja, criar realmente assim, olha, eu vou olhar para isso de uma maneira diferente, para que isso saia de um automático e a gente comece a criar esse hábito. Então, acho que é isso, né? Tem uma coisa toda de tipo tornar as nossas boas intenções em ações, porque são realmente coisas diferentes. E aí eu queria trazer uma outra pergunta que o Matheus trouxe, que eu ouvi dizer que normalmente você muda um hábito em 21 dias. Isso é verdade mesmo ou não, né? Quer dizer, eu tenho minha opinião aqui, ou pelo menos das coisas que eu venho aprendendo, mas eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, né? De tipo, é verdade mesmo esses 21 dias? Ou esse é um número que acaba balizando a gente? Mas é isso, né? Não é a ciência, 21 dias exatamente, assim, mas queria te ouvir um pouco sobre esse tema, né? Eu acho que é incrível, porque aí está um exemplo bem de ciências comportamentais de um número que foi falado em determinado momento, ficou gravado e muita gente repetiu, né? Então, o que acontece? Não existe um experimento, até onde eu sei, de que valide esse 21 dias. Mas também, ao mesmo tempo, existem estudos das ciências comportamentais, como o do BJ Fogg, entre outros, em relação a mini hábitos, em relação à regularidade para você mudar um hábito. Ao mesmo tempo que não existe esse estudo científico, eu acredito que vale sim para a gente balizar. Então, se faz sentido, porque um hábito ele muda o quê? Numa recorrência. Então, você colocar um tracinho do tipo, fiz uma vez, fiz duas, fiz três, etc., mas eles não têm evidência científica ainda sobre isso. O que acontece, na verdade, é que as pessoas realmente tendem a mudar comportamentos num período aí, ou uma quarentena, que foi até o que o Daniele falou, né? Então, você imagina, se você muda um hábito aí, não por 40 dias, mas vamos dizer que toda de segunda a sexta você está fazendo algo durante 40 dias, qual que é a chance de você continuar replicando isso depois da quarentena?
Então, o 21 não tem essa evidência aí científica, mas como cientista comportamental, eu acho que vale como um nudge. Perfeito. Vale como uma ideia assim, se você conseguiu chegar nos 21 lá, tracinhos, com certeza a chance, eu acredito, de você continuar, né? Você fez o looping direitinho, a chance de você mudar um hábito aumenta. E é isso, nem sempre a gente fazer experimentos, né, e criar evidência científica é muito difícil quem trabalha nessa área. Então é muito delicado. A parte estatística, a parte numérica, a gente trabalha com isso, né? Quase, em alguns momentos você acha que é quase impossível. Impossível, né? Aquilo, né? E a Cláudia vivenciou isso até com a gente, assim, do tipo, como fazer um experimento, controle, é muito difícil. Então criar essa evidência também é difícil. Né? Então, eu acho que tem algumas coisas que a gente não vai ter evidência científica, mas a gente pode sim trabalhar porque faz sentido que isso. Então, você fala, poxa, se eu fizer e correr 21 dias, eu acho que eu vou gostar, até você vai estar com feedback, se tem feedback positivo. Sim, né? Você começa a sentir a endorfina e a tendência de que você continue, você né? mudar o hábito. Eu vou brincar agora com um hábito que deveria ser super fácil. Ao longo do tempo eu tô bebendo água, né? Que é isso, a gente... super vontade da minha água aqui. Esqueci da água, sacanagem, Cláudia. Agora ficou pior Mas ainda. olha só, esse é um outro hábito que é isso, sim. A gente sabe que é super importante a gente tomar, sei lá, 1 litro, 1,5 litro, 2 litros de água por dia. Não necessariamente, né? Aí vem de novo as boas intenções e a gente criar o contexto. Não necessariamente a gente acaba acompanhando. Então, o fato todo é isso. Eu começo meu dia, eu coloco uma garrafa de água do lado. Eu tô querendo trazer, né, que contexto que eu trouxe para poder cada vez mais tomar água. E aí agora, se eu não continuo tomando, eu sinto a falta e eu sinto a necessidade. E aí me leva cada vez mais a tomar. Então, eu criei um gatilho que vou deixar a água aqui do meu lado. Ele começou a virar cada vez mais rotina para mim. E aí, quanto mais eu tomo, mais eu sinto bem e eu quero mais tomar. Então, acaba virando cada vez mais também uma recompensa. Então, gente, a importância toda de isso, né? Repetir para que isso realmente acabe virando automático. A gente criar esse contexto que eu acho que é super relevante para tirar a gente do status quo e lembrar a gente que a gente pode fazer diferente. E aí, né, Flá, acho que uma coisa que você falou bastante que é pensar o que aquilo me trouxe de recompensa que vale a pena eu continuar fazendo, né? E aí a gente entra nesse looping de cada vez mais criar um novo hábito. É isso? Com certeza. E a gente está olhando de forma bem direta aí qual a recompensa que você tem daquele hábito, e recompensas podem ser coisas mínimas, como o gostinho de menta que a gente falou. Podem ser tantas coisas assim, né? Escrever no papel, no post-it, falar dando, né? Aquela questão de quando você tem uma lista de to-do, que você marca assim, cara, fui guerreiro, fiz os 10 atividades que estava aqui para esse dia. Então, a gente criar isso de forma bastante nítida, assim. Queria só comentar que eu tô tão feliz com as pessoas que estão online, gente, pessoas que eu morro de saudade também. Ju, Valéria, tanta gente aí, que gostoso ver vocês aí. É muito legal, é muito recompensador aí. A gente vê esses aí que são economistas comportamentais, né, já formados e tudo mais. E que estão ouvindo aqui, né? Como é que a gente cria? Você falou uma coisa que eu acho que é super legal e importante, que é isso, né? Não fazer... Qual é o tamanho da lista, né, que a gente quer mudar um hábito? Porque às vezes a gente fala assim, gente, quero mudar tudo. Bom, peraí, quero mudar tudo, tem alguma coisa, né, complicada. Porque é isso, já é difícil a gente criar e mudar um hábito. Se a gente resolve falar assim, vou fazer todos ao mesmo tempo, isso é mais desafiador, né, Flá? Conta um pouquinho, né? O problema é até esse looping, é o looping do fracasso. Né? Você coloca 10 coisas para fazer e você faz só uma ou só duas, isso te dá uma sensação, a gente que estuda até a versão à perda, né? Ela te dá uma sensação de fracasso, então você não quer repetir aquilo na sua vida. E aí você fala assim, eu não consigo, não dá, né? Por isso que é importante numa resolução de ano novo ou na quarentena, poxa, se você pegar o hábito de comer saudável na hora do almoço, se você pegar e escolher reciclar, né, todos os dias, se você criar hábitos pequenos assim, você já consegue ter a sensação de prazer de fazer aquilo, né? Anotar no post-it, a gente também trabalha aqui com vários post-its. Então, assim, anotar que você teve feedback positivo, você fez aquilo, né? A gente tende muito o nosso cérebro aí no que a gente não consegue, né? Criticar a gente, o cérebro fica colocando.
Então você tem Sim. que criar esses feedbacks positivos, né? Pra você falar, poxa, eu fiz. E dar esse prazer, assim, né? É. Então, você sabe que tem uma coisa toda no processo da reciclagem, que é como a gente não vê o final da cadeia, que é aquilo que a gente voltou a falar, né? Parece que eu sou tão pouco pequeno em relação ao todo. Como a gente às vezes não vê o final da cadeia, a gente acha que a nossa ação não funcionou. Então, a minha dica que eu diria assim, gente, quebra. Primeiro assim, olha, deixa eu separar entre o que é embalagem, o que é orgânico. E faz em dois. Então, assim, começa a criar. Né, de maneiras bem pequenininhas para você ir prestando atenção no que é essa sua mudança. Porque você fala assim, beleza, eu não consigo separar em cinco. Eu, quando eu comecei a reciclar, gente, de jeito nenhum eu separava em cinco. Eu literalmente separava em dois e pronto. E ao longo do tempo eu vou criando novas informações para mim que vão me ajudando a falar assim, puxa, como é que eu melhoro esse processo? Entendendo que ele vai fazer a diferença na cadeia toda, né? Então, é a gente também se empoderar e perceber, olha, eu faço parte do todo, mas a minha pequena ação, que é isso, né? Vou reciclar um dia, vou tomar mais água que vai fazer bem pro meu corpo, vou andar, né? Não saio andando a maratona de 10 quilômetros, eu saio caminhando, né? Sei lá, 2. Então, a gente quebrar, para a gente criar, né? Quebrar um pouquinho as nossas metas para criar devagar esse novo hábito. Porque aí, ao longo do tempo, ele de novo vai virando automático, né? Até porque criar um hábito é muito cansativo, né? Então, o seu cérebro tá tendo que mover, você tá. É cansativo mudar um hábito, o automático ele vai, até por isso que a gente tem tanto atalho mental. Então, por isso que a gente também tem que ser cuidadoso com a gente, né? Se a gente criar uma coisa muito grande que a gente não consegue atingir, desanima a gente fica mais cansado, aquilo se torna um fardo. Então, aquela ideia de quando a gente estiver fora dessa quarentena, vai andar 10 minutos, não precisa dar uma hora no início, né? E você cria. Em relação à água, uma coisa que eu fiz aqui em casa, foi até minha mãe começou a fazer e tá dando muito certo, é colocar em garrafinhas de água. Para que Olha só. quando eu pego qualquer lugar da casa, eu tô com uma garrafinha na mão e na geladeira já tem a garrafa. Então você não tem nem que servir no copo. Então, assim, você criar essas rotinas fáceis, né, do seu dia a dia, elas ajudam você não ter que ficar tipo assim, cara, eu tenho que tomar 10 copos d'água. E às vezes você nem calcula, né? Às vezes você não. Hoje em dia eu sinto muita falta de água. Mas no início você nem calcula. Então você cria essas facilidades aí para te ajudar no hábito. Sim, ó, eu vou responder aqui, né? A Fez Padrão tá perguntando assim, para coleta seletiva faz muita diferença a gente separar para o material? Eu vou quebrar isso em alguns pontos. Assim, primeiro que não são em todos os lugares que a gente tem coleta seletiva, né? Nos que a gente tem coleta seletiva, como por exemplo São Paulo, Curitiba, né? Algumas outras cidades do Brasil, o que acontece é que quando a gente separa, a hora que chega isso nas cooperativas, o processo para eles poderem reciclar, ele é mais rápido e ele é mais fácil. Então, ele agiliza o processo como um todo. Tá? E aí, se você vai, por exemplo, entregar num ponto de entrega voluntário, né? Ou numa casa soma, que isso também vai para uma cooperativa que gera dinheiro, né? Gera recursos para eles, de novo, é muito melhor para você depois fazer toda a separação. Se ele já tiver, a gente chama de pré-triado, né? De pré-separado. Ele torna um sistema muito mais ágil e eficiente. Tá? Mas acima de tudo, gente, o que é muito bacana é sempre pensar que tudo que vocês estão destinando, ele vai cair. Mesmo que ele vá para uma máquina, aqui em São Paulo, né, existe uma central de triagem, ele sempre existe uma pessoa, né, um ser humano que está no processo como um todo. Então, é super importante que ele vá minimamente limpo, tá? Pelo menos tirando aqueles resíduos super fortes, que é isso, né? A pizza. Se ela tiver com alimento, gente, acabou, não é mais reciclável, né? Mas se for só o papel e depois o alimento, sim, isso torna reciclável. Então, sim, ajuda consideravelmente no processo inteiro da coleta seletiva se ele estiver mais separado. Ah, é mandatório? Na realidade, mandatório não é, até porque tem várias cidades que estão, inclusive, escolhendo só fazer entre orgânico e reciclável, né? Só lembrar que, de novo, ele ajuda na cadeia inteira que a gente pode destinar. E aí eu vou dar uma brincadeira que eu aprendi isso, né? Uma dica que eu aprendi isso recentemente,
que é a gente sempre costuma fechar as garrafas, né? Sei lá, PET, né? De refrigerante ou de água, a gente fecha com a tampinha. E se a gente fecha com a tampinha sem tirar o ar, o que acontece é que quando entra na máquina, ele vai explodir o ar e vai... Pum! Então, uma dica, gente, não precisa fechar não, tá? Deixa, tipo, joga ali com reciclável, joga ali com reciclável e não fecha, porque às vezes pode estourar e tem alguém do lado, pode machucar, e aí no processo todo assim, né? Vai tudo esmagadinho e ajuda. E é isso, eu não aprendi isso, né? Quando eu comecei a reciclar. Gente, a gente vai realmente devagar, né? Quando você vai se interessando sobre um assunto, o importante é como é que eu crio o gatilho para interessar pelo assunto. E depois que eu começo a me interessar, parece que é isso. Aí a gente vai entrar em outro viés, né, Flá? Parece que a gente confirma as informações e elas chegam mais ainda pra gente cada vez mais fácil, né? Acho que para terminar, eu queria ouvir você falar um pouquinho desse viés da confirmação, né? Que se a gente vai atrás de uma informação, ela acaba ficando cada vez mais clara pra gente e ajuda a gente cada vez mais, não é isso? Isso, quando o cérebro reconhece aquela informação, quando você acredita, é um problema. O viés da informação, confirmação, normalmente ele é um problema se você considerar conhecimento. Porque o que acontece? Você acaba identificando no ambiente coisas que você concorda. Então, existe o estereótipo, por exemplo, da pessoa de consumo consciente, reciclagem, ser aquela pessoa mais hippie. Aquela pessoa que não está no dia a dia, a gente considera, entre aspas, que, não sou eu o tipo de pessoa que vou fazer isso. Aquelas pessoas ali que defendem, que levam para reciclar, que levam tudo. Então, quando você lê um artigo de reciclagem, você nem quer ler, porque você não se identifica com aquilo. Então, a partir do momento que você faz parte de um movimento, que você entende o porquê, se você entende seu impacto, você vai ficar muito mais atento ao lixo, à mudança, como é que vai fazer. Você vai ver essas deixas no seu ambiente e que você pode fazer a diferença. Então, o viés da confirmação, ele olha o mundo normalmente querendo confirmar alguma crença sua, uma hipótese sua. E aí, muitas vezes, existe até uma dissonância cognitiva. O que acontece? Você até vê o vídeo, mas como você não se identifica com ele, você não absorve. Queria até deixar, já que a próxima live vai ser do Hélio. Um TED Talk dele, que eu acho incrível, de consumo consciente. Posso depois passar para a Cláudia, para ela divulgar, de consumo consciente, que ele fala desse impacto no mundo, desse trabalho que tem sido feito aí, ele fazendo por décadas, o Instituto Acatu, ou vários institutos aí trabalhando para isso. E como que é difícil você dissociar isso que é para todo mundo, que não é simplesmente para aquelas pessoas que defendem fortemente o meio ambiente, não que você, na sua casa, seja da área que você for, você tem esse papel, né? Então, o viés da confirmação, a partir do momento que você estuda mais assunto, você conhece a Cláudia, conhece Soma Vantagens, vai ficando mais gostoso, né? Vai ficando mais gostoso, porque você vai reparando que você pode, né? Que é no seu dia a dia e tudo mais. Então, olha só, gente, para finalizar, porque daqui a pouco, antes da gente ser derrubada, porque senão o assunto vai, né? A gente vai dando tchau aqui para todo mundo. Flá, super obrigada. No final, assim, acho que a mensagem final, gente, vamos procurar as notícias mais positivas, vamos procurar o que a gente quer mudar como notícia para ir reafirmando a importância da gente poder fazer o que a gente quer e deixar, né, as que não fazem tanta relevância na nossa vida para confirmar algo que seja negativo. Flá, super obrigada, assim, acho que tem assunto para várias outras lives, na minha cabeça começaram a vir várias outras. Quero te agradecer imensamente mesmo e é um super prazer ouvir você contando isso, né? Os mecanismos que a nossa própria mente às vezes quer nos pregar peças, mas que a gente tem maneiras da gente poder a gente pregar peça nela, né? E tentar um pouco sair desse status quo, desse automático, desse efeito manada, tanta coisa que a gente falou, né? Para a gente conseguir fazer hábitos super positivos que vão fazer bem pra gente. E para as pessoas que estão ao nosso entorno, né? Que eu acho que isso é super legal, ainda mais nesse momento que a gente percebeu que é isso, gente. A gente está num único lugarzinho, estamos todos juntos nesse mesmo lugar, né? Um prazer imenso, Cláudia. Assim, conte comigo, conte com a gente sempre. Opa. Já se ofereceu, já fica pensando aí, ó. Estamos aqui e conte com a gente. Parabéns pelo trabalho lindo aí, que seja cada vez mais maravilhoso.
Gente, obrigada. E olha só, daqui a pouco a gente vai saber quem é que ganhou o livro e depois vocês podem contar pra gente o que vocês acharam e contar o case mais legal, né, Flá? Isso, tem muitos outros que a gente não contou aqui. Opa, então vamos guardar para algumas outras que vêm aqui na frente. Gente, obrigada mesmo, viu? Flá, um beijo enorme. Beijo. Boa semana Tchau, para todos nós, né? Beijão, com certeza. Beijo. Beijo. Tchau.